Hello! Hoje eu tô aqui pra falar de um livro que traz um assunto bem sério e que deixa a gente assim um pouco atordoado no mau sentido mesmo. E o livro sobre o qual eu vou falar é Resistência. Gente, eu tô assim sem palavras pra esse livro, sério mesmo, sem palavras. Talvez o vídeo fique um pouquinho comprido porque tem muita coisa pra falar sobre ele, tem, né, o assunto do qual ele trata, traz outros assuntos à tona, então eu vou falar um pouquinho sobre história, sobre o que aconteceu para esse livro, né, ter saído. Eu venho da resenha de um livro que tinha como ambientação já a Segunda Guerra Mundial, mas esse livro aqui, gente, é completamente diferente porque aqui ele mostrava pra gente que existem coisas piores do que bombas, mas esse daqui mostra que não, que tipo a crueldade humana é tão grande que às vezes a gente fica se perguntando qual é a razão disso tudo, por que isso tudo aconteceu, a gente fica se perguntando muita coisa. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre esse livro. Ele é Resistência, da Affinity Conard, que é uma autora da Califórnia, ela vive em Los Angeles, e foi lançado pela editora Rocco através do selo Fábrica 231 em março de 2017. E ele tem, de história mesmo, 313 páginas. É um livro bem rápido porque não é nem questão de ser comprido, de ser curto, é uma questão de que você fica imerso nessa história dessas irmãs e aí você mergulha nessa história. Eu terminei esse livro rapidinho. Esse livro ele traz um peso histórico muito absurdo e um choque de realidade, sabe? De coisas que a gente sabe que existiram, coisas que talvez ainda existam, né? Não vai saber como, essas pessoas loucas que existem no mundo, mas que às vezes a gente não quer enxergar, né? Não quer saber realmente. E esse livro realmente traz uma pá de coisa que eu vou falar agora. Bom, mas vamos pra história primeiro. Esse livro conta a história da Stasha e da Pearl, que são irmãs gêmeas de aproximadamente 10 anos, e elas vão parar em Auschwitz, nas mãos do médico conhecido como Anjo da Morte, Josef Mengele. Eu vou falar sobre esse cara, então espera só um minutinho que eu vou chegar lá. A personalidade dessas duas irmãs é bastante diferente. A Stasha é uma menina mais sonhadora, fantasiosa, ela meio que acredita mais na bondade do mundo do que a Pearl. A Pearl é a mais realista, é a que sabe que as coisas não são exatamente como aparentam ser, e ela traz meio que sempre a Stasha pra esse mundo mais real. E elas são assim, são irmãs gêmeas, então elas têm uma ligação muito forte, e quando elas vão pra Auschwitz, essa relação começa a ser meio que provada, assim, ser meio que testada, porque lá elas começam a passar por vários testes, que eu também vou explicar o que é isso, e aí começa aquela coisa da ligação que elas têm, sabe? Até que ponto elas continuam tendo essa ligação ou não. Porque afinal elas têm que se manter juntas, elas estão sozinhas ali e o restante da família delas também foi para outras partes do campo de concentração e elas foram para uma parte especial que era para gêmeos, que eu vou explicar ainda o que aconteceu, por que isso acontece. Então elas precisam manter aquela sensação de família, elas precisam manter aquela ligação forte que elas têm. Só que aí um belo dia a Pearl some e a Stasha, como é sonhadora, mais fantasiosa, ela se recusa a acreditar que a irmã dela tá morta. Mas a maioria das pessoas acha isso, porque afinal quando um gêmeo some lá, geralmente é porque morreu ou alguém foi fazer algum teste e se ele não voltou é porque realmente não tinha o que fazer. A partir daí a gente começa a ver a sensação de dor, os sentimentos da Stasha, como ela lida com aquela perda que ela teve da irmã sem perder a esperança, obviamente, e como ela lida com isso enquanto ela mesma continua a ser testada, porque ela tá lá disponível pro Josef Mengele, ela tá disponível pros testes que eles continuam fazendo, e ela fica nessa agonia, nessa coisa, até que a invasão russa acontece. E essa história, ela, apesar de ter um peso histórico muito grande, ela é meio que contada de uma maneira leve, sabe? E isso faz com que a gente se sinta mal, porque na verdade a gente sabe que aquilo tudo não é nada leve, que aquilo tudo é bem problemático. E tem um peso muito surreal, então a gente fica se perguntando até que ponto a gente quer continuar lendo aquilo, quer continuar entendendo a vida daquelas garotas e, tipo, se sentindo mal mesmo, sabe? Porque é um tema muito pesado. Esse é um resuminho da história, porque eu realmente não posso contar muito sobre ela, porque eu tenho medo de dar spoiler e de contar o que realmente acontece, porque esse livro é muito, muito querido, gente. Esse livro é o título de estudo, Resistência, porque é o que essas pessoas precisavam fazer nos campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Hitler
acabando com os judeus, vocês devem saber. E aí eu vou explicar um pouquinho do contexto histórico pelo qual esse livro se passa e por que ele acontece. Então, resumindo, a história é essa. Irmãs gêmeas que vão parar em Auschwitz para testes que eles faziam. Para quem não sabe, Hitler era meio obcecado com essas coisas de gêmeos, albinos, qualquer coisa que fosse diferente, sabe? Ele queria testar. E ele tinha um médico de confiança dele que ficou conhecido como o Anjo da Morte, que era Josef Mengele, ou mais conhecido como Meng na pronúncia alemã. E aí a gente tem esses 3 assuntos, então. Josef Mengele, Auschwitz, Birkenau, que eu não sei se é assim que se fala, Birkenau, não sei. Josef Mengele, então, era o Anjo da Morte, que era esse médico obcecadíssimo por gêmeos e outras cositas más, que era de confiança de Hitler. Auschwitz era o maior campo de concentração em que os judeus ficaram, e Birkenau era uma parte do campo de concentração de Auschwitz que fazia parte daquele complexo Auschwitz-Birkenau. O Josef Mengele, ele era o chefe de enfermaria lá, ele era um médico super respeitado lá dentro, infelizmente, e ele atuou como cientista em Birkenau. Ele foi um dos homens mais cruéis do mundo, tipo, um dos homens mais procurados na época que ele sumiu, que ele fugiu, né, quando acabou a guerra. E o que esse cara fazia? Ele fazia testes, tipo, ele torturava as pessoas, ele era um doido, varrido. Aqui vocês podem ver uma fotinha do Josef Mengele, né, mais velho, e também no campo de concentração. E ele era completamente maluco, ele chegava a fazer testes bizarros e absurdos com as pessoas. E ele testava mesmo os limites humanos. E, tipo, gêmeos idênticos eram a obsessão da vida dele. Dentre as coisas que ele fazia, ele transplantava órgãos sem anestesia. Detalhe, tudo que ele fazia era sem anestesia. Só pra vocês entenderem. Ele deixava bebês sem comida para ver quanto tempo eles sobreviviam. Colocava corante nos olhos das pessoas para ver se os olhos delas mudavam de cor. Dava injeção de germes letais. Fazia cirurgias de mudança de sexo, colocava as pessoas vivas em caldeirões de água ferventes e depois de água gelada para ver o que acontecia com a pele delas, o que elas sentiam, amputava e removia órgãos, lembrando, sem anestesia, e, gente, bizarramente, fazia dissecação de anão vivo, sim. Ele fazia dissecações de anões vivos, é muito bizarro. Tipo, isso são só algumas coisas que ele fez, sabe? É muito bizarro mesmo. E aí, quando acabou a guerra, quando houve a invasão russa, esse cara fugiu de Auschwitz e ele foi pra Áustria em 1949. De lá ele foi pra Itália, da Itália ele foi pra Buenos Aires. E em Buenos Aires ele viveu durante 10 anos, com o nome dele mesmo, sem ninguém saber que ele estava por lá. Mas daí, em 1960, um serviço secreto israelense descobriu um outro nazista que também vivia em Buenos Aires, e aí o Mengele ficou com medo. Ele falou, não, aqui eu não posso continuar. O que ele fez? Sim, meus senhores, ele fugiu para o Paraguai e depois para o Brasil. Sim, este homem não só esteve no Brasil, como ele morreu em território brasileiro. Durante esse tempo no Brasil, tipo, foram 2 décadas, ele morou em várias cidades do estado de São Paulo. E aí, em meados de 1970, ele adotou o nome de um amigo dele, alemão, que já tinha voltado para a Alemanha, sabe? Porque aí ele ficou preocupadinho que o pessoal ia descobrir quem ele era. Porque afinal, ele estava sendo procurado no mundo inteiro, não se esqueçam disso. Ele era um dos homens mais procurados do mundo. A coisa mais bizarra é que tinha muito descendente de alemão aqui, tinha bastante família alemã que tinha vindo pra cá na época. E aí não foi uma, duas famílias ajudaram este homem. E aí ele conseguiu viver no Brasil, ele viajava pelo nosso país, ele passeava feliz da vida. Só que não tão feliz assim. Por quê? Porque foi descoberto que nos últimos anos da vida dele ele estava deprimido no Brasil, porque ele dizia que esse país era subdesenvolvido e as pessoas daqui eram uma sub-raça, que ele não suportava mais morar nesse lugar, que muitas vezes ele pensava em se matar só pra não ter que morar no Brasil. Filho da puta. Ele simplesmente odiava o país. O que você veio fazer aqui, meu amigo? Daí, numa última viagem dele com a família, ele foi para Bertioga e em 7 de fevereiro de 1979 ele tomou o seu último banho de mar porque ele teve um derrame. O policial que o socorreu nem imaginava quem ele era, tipo, não fazia nem ideia. Só que aí o que aconteceu? Uma das famílias que ajudou ele aqui no Brasil escreveu uma carta pro filho dele que morava lá na Alemanha falando sobre a morte dele. E aí o governo alemão teve acesso a essa carta, conseguiu pegar essa carta e descobriu que o cara estava no Brasil a vida inteira, praticamente, tipo, há 20 anos. Daí eles pegaram, avisaram a polícia brasileira, exumaram o corpo, retiraram o corpo dele aqui, fizeram vários estudos, descobriram que realmente o corpo era dele.
porque ele tinha feito alguma coisa no rosto, porque ele tinha sinusite, e também porque ele tinha um negócio na bacia, que ele tinha sofrido um acidente de moto, se eu não me engano, dentro de Auschwitz. Eu não lembro se foi de bike ou de moto, mas ele tinha sofrido um acidente dentro de Auschwitz, então ele ficou com a bacia meio zoada, e aí descobriram por um desses ossos também. E aí, durante 30 anos, os restos mortais dele ficaram num plástico dentro do ML de São Paulo, porque ninguém queria saber daquilo. O governo alemão já tinha descoberto que ele tinha morrido aqui no Brasil, o filho dele não quis os restos mortais dele, o filho dele lá da Alemanha, e aí ficou 30 anos aqui no ML, até que a USP, a Faculdade de Medicina da USP, pediu os ossos para que ele ajudasse a medicina. Tipo, beleza, dou os ossos pra gente então, porque agora que eles não têm mais não tem nada pra fazer com isso, a gente vai usar então pra estudar e pra melhorar a medicina. Ele vai fazer um bem pra humanidade, depois de morto. Isso, se eu não me engano, foi o ano passado, tá? Em 2016, eu não tenho certeza. O Fantástico fez um especial sobre o Josef Mengele e mostrou todo esse trâmite, toda essa historinha dele, desde quando ele fugiu até quando ele foi pra Bertioga. E aí, eles conversam nesse especial com o policial que socorreu, que não fazia ideia de quem era o corpo. E aí, se vocês procurarem na internet, vocês conseguem achar. Esse especial é bem bacana, tem só 12 minutinhos, é rapidinho de assistir. Eu lembro que eu assisti o ano passado mesmo. E aí, o que vem depois disso, gente? Este livro é baseado na história real de gêmeas que sobreviveram a Auschwitz. Eva e Miriam Moses. E a Eva Moses, que é a irmã gêmea que tá viva até hoje, ela nasceu, se não me engano, em 1934, ela tem 83 anos, é isso? Talvez, eu sou de humanas, não sei fazer conta. E ela que tá viva até hoje, ela dá entrevistas ainda falando sobre o que aconteceu, o que faziam lá com ela, e ela ficou, tipo, totalmente abalada, óbvio, porque ela foi uma das únicas crianças que sobreviveu às mãos do Mengele. E ela conta que quando eles estavam num caminhão indo pra Auschwitz, quando elas eram pequenas, abriram a porta do caminhão e começaram a gritar, os soldados da SS, rápido, rápido, tipo, pra eles saírem. E aí, nisso, ela já perdeu o pai e as duas irmãs mais velhas de vista, tipo, não achou mais eles. E ela e a irmãzinha dela, gêmea, estavam de mãos dadas com a mãe. E aí, um soldado da SS viu as duas, viu que elas eram muito parecidas e começou a gritar, gêmeas, gêmeas, tipo, parou a mãe delas, perguntou, elas são gêmeas? E a mãe delas achou que isso era bom e falou, são sim, tipo, elas vão pra um lugar melhor? Ele falou, vão pra um lugar melhor. Pegou as duas, elas nunca mais viram a mãe, tipo, foi a última vez que elas viram a mãe delas. E aí, a mãe dela, coitada, se enganou, porque elas estavam indo pras mãos de um dos piores caras da guerra, sabe? Chegando lá, logo no dia, a Eva conta que ela viu já uma pá de criança, de corpo de criança jogado, ela já ficou totalmente abalada com aquilo, e ela ainda tomou 5 injeções. Ela falou que passou a noite inteira com febre, tremendo. No dia seguinte, o Mengele veio até ela, junto com outros médicos, acompanhado de mais gente, e ficou rindo da cara dela, dizendo que ela tinha no máximo 2 semanas de vida. E aí elas passaram por vários testes absurdos e quando elas conseguiram sair de Auschwitz com a invasão russa, depois disso, né, com o passar dos anos, elas tiveram muitos problemas. A irmã dela teve os rins comprometidos, eles nunca funcionaram direito, e em 1993 ela morreu, a irmã, a Miriam, de um câncer muito raro que provavelmente foi resultado de todos os testes que elas haviam passado por lá. E a Eva conta que elas tinham vários problemas de saúde, elas estavam sempre no médico, elas estavam sempre debilitadas, uma vida muito difícil, né? Fora a recuperação mental, né, gente, do que essas pessoas... Porque ela disse que via crianças mortas o tempo todo. Nossa, eu não consigo imaginar uma coisa dessas. Inclusive tem uma frase da Eva, um relato dela que foi pro livro que eu vou ler pra vocês. Eu vou ler a frase, tá, da Eva Moses que ela falou e que, tipo, no livro tá bem parecido. Eu esqueci de marcar a página, tá, gente? Trouxeram de volta do laboratório 2 gêmeos ciganos que Mengele havia costurado um ao outro. Ele tinha tentado criar irmãos siameses, unindo seus vasos sanguíneos e órgãos. Os gêmeos gritaram de dor dia e noite, até que a gangrena começou. Depois de 3 dias morreram. Gente, esse cara era doido, completamente doido varrido. Sabe, a Eva Moses, ela conta que ela teve vários abortos espontâneos e que ela teve tuberculose, porque provavelmente esse cara injetou nela. Gente, não dá pra entender, sério. Esse cara era um doido. E tipo, em pensar que ele viveu aqui no nosso país, é muito triste. No fim das contas, esse livro faz a gente refletir muito mesmo. Mas é bom, porque ele é um livro de esperança em meio ao holocausto, assim como o livro que eu já fiz a resenha aqui, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Ele é um livro de esperança e de sonhos mesmo em meio a tudo isso de horrível que estava acontecendo naquela época, sabe? Então eu recomendo super esse livro, eu super recomendo Resistência, se vocês tiverem a oportunidade de ler, fora que o livro é lindo, né?
Velho, muito foda mesmo. Então essa é a minha dica de hoje, gente. Não percam a oportunidade de ler Resistência. Espero que vocês gostem, me contem depois aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não deixa de dar um like, não deixa de compartilhar. Se você tiver pessoas que gostam desse tema, porque é um tema que eu tô assim devorando, tô assistindo agora documentários, eu vou pôr depois no canal também filmes do assunto. Então, se vocês puderem ler, é bem bacana pra gente ter uma noção do que aconteceu há tão pouco tempo atrás, sabe? Porque, gente, a guerra foi em 1940, sabe? Tipo, 40, né, durante todo esse período é muito recente, assim, é muito recente mesmo na história do mundo. Porque eu tenho a impressão de que quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, a gente acha que é uma coisa antiga, mas foi ali, ó, tipo, menos de 100 anos isso aconteceu. É muito bizarro, sabe? Muito obrigada por assistir esse vídeo, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? É só colocar aqui a inscrição rapidinho. Muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.